todos! A gente está de volta aqui com o nosso bloco de entrevistas da Fenalto TV e hoje a gente vai entrevistar uma lenda do motociclismo e também foi piloto de automobilismo, Denísio Casarini. Bem-vindo aqui à Fenalto TV, tudo bem? Oi, Bia, obrigado pela apresentação. Realmente é um prazer aqui estar sendo entrevistado por você, uma pessoa de expressão, né, no automobilismo. Estou aqui para poder o que der e vier. Show! Denísio, me conta um pouquinho, né? Você é um dos pilotos, né, que começou no motociclismo e depois foi para o automobilismo. Como foi assim a sua infância? O que te levou primeiro para o motociclismo, né, e depois para o automobilismo? A verdade é que eu comecei muito cedo, né? Eu já com 12 anos de idade, eu tanto insisti com o meu pai que até que ele me comprou uma motoneta na época, era uma de 50 cilindradas, e aí no bairro lá tinha uns amigos nossos lá que imigraram também para as competições, como o Tucano, e junto com o Tucano um via puxando o outro e partimos para as competições. Foi bem no início dos anos 70, quase no finalzinho dos anos 60, quando começaram as motos japonesas a vir para o Brasil, né? E foi quando a Yamaha foi se estabeleceu no Brasil e um meio de se promover as competições. E a gente conseguiu um apoio, uma ajuda da Yamaha, e aí fizemos carreira na motocicleta. Legal. E você sabe que eu comecei no automobilismo porque meu pai me levou no kart, mas o meu avô é um apaixonado por motociclismo. Então ele tinha aquelas Índias gigantescas, tem fotos lindas. Vou colocar uma aqui para vocês verem o meu avôzão lindo em cima de uma moto. E ele foi, depois de começar com ele, foi um grande incentivador, porque ele que me levava no kartismo, por conhecer um pouquinho, mas o meu pai nunca deixou eu sentar numa moto. Acredita nisso, Denísio? A moto... É A moto complicado. realmente... Ele é médico. Então, assim, 4 rodas ele sentia ok, 2 rodas ele fala, filha, nem pensar, 2 rodas. Foi a única coisa que ele não aprovou na minha carreira, é tentar moto. A moto realmente, viu, Bia, é uma coisa que você está exposto, né? A gente fala que o para-choque da moto é a gente, né? Então, Isso aí. na época que eu corria, tanto aqui no Brasil como no exterior, os autódromos não eram como hoje, que tem uma segurança total, tem área de escape, e existe toda uma preocupação com a segurança, né? E na minha época não tinha isso. Na época, os guarda-reios contornavam a curva, que você escorregava, não tinha como não bater num guarda-reio. E moto, quando bate, você sabe, né? Quem bate é a gente, quando a gente bate, quebra. O osso é uma coisa que eu tenho 37 fraturas acumuladas ao longo desse período aí. Então, era cair, bater e quebrar, não tem jeito. Mas, graças a Deus, quebrou e consertou, e está tudo remendado, mas está tudo alinhado. E por falar em fratura, a gente tem uma história assim mais ou menos em comum, porque eu li que a sua grande chance de correr fora do país estava muito bem encaminhada. Você já tinha arrumado um patrocinador que, inclusive, foi a Bardal, né, que foi uma grande patrocinadora minha, e que na última corrida antes desse Mundial você caiu em Interlagos e fraturou, acho que o braço, e não pôde correr o Mundial. E eu, quando cheguei na Fórmula Indy para fazer o ano inteiro, eu também fraturei a mão na primeira corrida, na primeira volta da etapa lá da Flórida. Tem um pino, é a única coisa que se assemelha na nossa vida, um pininho aqui na mão. Isso deu uma destruída na minha temporada da Indy. Então, assim, olha, o Denísio já sofreu igual eu essas coisas da vida. A gente não sabe o porquê aconteceu, mas aconteceu. Deus tem um motivo para tudo, né? Infelizmente, ficou isso atravessado na garganta, né? Mas eu vou fazer o quê? A vida é assim, né? Nem tudo a gente consegue tudo. Eu fui até onde deu, mas realmente esse 1 ano e meio que eu fiquei fora das competições por causa de fratura, me tirou de um compromisso que já estava até acertado com a Europa. Não sei o que podia dar lá, mas a gente tinha potencial para poder chegar e obter bons resultados. É que, infelizmente, como você falou, justamente na corrida de despedida, eu caí, quebrei o braço, quer dizer, eu caí por um problema mecânico, né? Da moto. Quem conhece motocicleta, atrás do pinhão do motor tem um retentor que segura o óleo do câmbio. Esse retentor se deslocou da carcaça e o óleo foi para o pinhão, que foi para a corrente foi para a roda traseira. E se antigamente em Interlagos tinha uma curva que hoje já não tem mais, que é a curva 1, que foi cortada e foi feito o S do Senna. E eu, quando subi a junção ali para o café,
a moto soltou o retentor e veio jogando óleo. Quando eu apontei para a curva 1, a roda traseira estava cheia de óleo e o tombo foi inevitável. Senhora. Imagina, as motos naquela época, elas eram um TZ350, Yamaha, era a moto que devia dar 245, por aí de final ali na curva. E a gente vinha de sexta, era uma quinta e mão embaixo, outra vez na 1, né? Então foi um tombo ali, vamos dizer que algo em torno de 200 por hora. Nossa. E eu caí, e o guarda-reio, como eu te falei, ele estava ali esperando, né? E eu bati no guarda-reio, eu passei por cima do guarda-reio, mas eu bati o braço no guarda-reio, entendeu? E aí quebrei o antebraço, foi uma fratura exposta, quer dizer, arrumar naquela época, cirurgia. Demorou, né? E aí não vai, aí tira osso da perna, põe no braço, e aí... Nossa, quer dizer, depois eu voltei, senhora. depois de 1 ano e meio, mas quando eu voltei, o trem tinha passado, entendeu? Uhum, Então, 1 ano e meio, quando você tem 20 e pouquinho, é muito tempo. uhum. Você, Nessa fase, né, de oportunidades, assim, sei o bem trem o que é passou. isso. Aí É, quando eu fiquei bom, porque não é só você o tempo de recuperação, né? Porque quando você fica parado 1 ano e meio, você precisa de pelo menos mais meio ano para voltar naquela performance que você se encontrava. Então, basicamente, sim. foi 2 anos para me encontrar novamente. Isso mudou tudo, mudou tudo. Mas, de novo, Deus sabe o que faz, talvez foi uma proteção. Eu também não sei porque ele fez isso comigo lá na Índia, mas a gente segue o jogo e confia que era para ser assim É, e segue. Mas, mas Denise, me conta uma coisa. Interlagos Antiga era um traçado muito desafiador já com os carros. Como é que era com moto? Porque né, falavam que a curva 1, que é uma curva de muita velocidade, às vezes eu tirava um pouquinho o pé e era daquele jeito. Imagina com moto, você bateu lá ainda 200 por hora, né? Não tinha não tinha nada de ar de escape, né? ali na, Algo surreal. na curva 1, quem caía ali, mesmo na saída da curva 2 também, que também era a mesma coisa, né? A curva 2 também tinha um guarda-reio grande ali. E a curva 2 também era a curva de entrada de reta, era uma curva que era rápida também. Então, eu tinha, na época, um concorrente nosso na época, chamava Paulo Tonhoque. Chamava não, chama, né? Que ele é vivo ainda. Ele Uhum. também caiu lá numa corrida e quebrou a bacia. E também foi a última corrida dele também. Então, Interlagos, o próprio Tucano caiu na curva da Laranja e bateu do lado externo. Porque a curva da Laranja hoje, você sabe que ela está mais recuada, ela está bem Sim. mais para dentro. E nós temos um braço de asfalto pelo lado de fora, que era a antiga pista, na curva da Laranja ali, né? Antes do S. Uhum. E o Tucano caiu ali também, quebrou bacia. Então, antigamente, quando você caía em Interlagos, se era curva de alta, fatalmente você ia até o guarda-reio. E aí quebrava. Uhum. Uhum. Esse era o antigo autódromo, né? Quer dizer, caía, curva do Lago, que era sentido contrário que é hoje, na saída dele para pegar a reta oposta também, ali, se caísse ali também. O Era a próprio Sol, pauleira. uma vez eu caí na curva do Sol, e hoje está ao contrário, nem metade dele. E eu caí na curva do Sol uma vez e também quebrei a perna. São 37, né? Se você for contar todas essas fraturas aí, meu Deus do céu. E eu caí Realmente, vocês são sobreviventes, né, dessa época, porque Mas realmente é algo... antigamente era assim, você caía, ia para o hospital, e aí fazia uma radiografia de onde estava doendo. E onde estava doente, com certeza tinha fratura. E era isso que fazia, uma radiografia de onde estava doendo. E, surpreendentemente, eu fiz um PET um tempo atrás aí e descobrimos que eu tinha tido uma fratura, inclusive, na coluna. E porque tinha lá um calo ósseo de uma fratura, que eu nem sabia que tinha. Nem Aí era sabia. 36, aí eu botei 37 agora. E, Denise, e como é que foi essa passagem para os carros? Quando foi, né? Como isso aconteceu? A verdade é que no primeira metade dos anos 70, a gente corria de motor 2 tempos, que eram as motos Yamaha. E na segunda metade, ou seja, depois que eu me recuperei das fraturas, o meu parceiro, que era o Tucano, sempre foi meu amigo de equipe e tal, ele também tinha saído da Yamaha e estava participando pela Honda. E a Honda era motores de 4 tempos, tal, então, face a isso, eram motores de maior cilindrada,
e ele tinha uma equipe que ele participou, inclusive, em várias etapas, vários anos, nas 24 horas de Boldor, lá na França. E quando eu voltei, o pessoal também me chamou para formar uma nova equipe com Honda, e nós formamos uma nova equipe com Honda também. Então, seria motos de maiores cilindradas e 4 tempos. E aí eu comecei a correr de Honda também, né? E as motos eram grandes cilindradas e nós tínhamos um apoio da Honda. Só que as motos eram muito caras, eram só os motores naquela época. Bom, você tem uma ideia, uma moto naquela época, estou falando no final dos anos 70, eu comprei um chassi lá na Holanda, um tal de Nico Baker, que fabricava chassi, quando eu fui correr as 24 horas de Boldor, também na França. Eu fui para a França, comprei o chassi e levei para Boldor. O chassi me custou, na época, $11.000. E o motor, subsidiado pela Honda, custou 5. Um 5 com 11, $16.000. Se você multiplicar por isso por hoje, não é muito dinheiro. São aí... Que na época era muito dinheiro, né, Denise? Na Você vê com a época, inflação. Na época, era uma fortuna. Então, só tínhamos eu, essa moto, o Tucano e o Edmar Ferreira, que também andou de carro no final dos anos 80. Edmar Ferreira, de Goiânia. E só tinha 3 que ganhavam, evidentemente, na categoria que chamava Superbike. E aí a federação resolveu interromper essa categoria e lançar aquela Fórmula 400, porque a Honda estava lançando a 400 no Brasil, então fizeram uma Fórmula 400. E, para mim, parar de correr de Honda 1000, que é uma moto muito rápida, e motor realmente feito pela fábrica, e correr de uma moto 400 adaptada para competição, era mais ou menos assim, sair da Fórmula Indy e voltar a correr de Fórmula 3. Então, eu parei com as motos, entendeu? Entendi. E tinha uma categoria de automóvel que estava em plena ascensão, recém-lançada, que era Stock Car. E aí eu entrei... Não conheço, não. Que categoria? Brincadeira. Naquela época foi lançada em 79, né? E eu entrei em 80, eu corri 80, 81. Mas eu já estava nos negócios, eu tinha já minha concessionária de motos e tal, e para dividir os tempos e a falta de dinheiro, eu teria que fazer investimentos em competição e tirava do meu negócio. Então, eu resolvi fazer corridas assim mais prolongadas, e às vezes em quando, e eu larguei a Stock Car depois de 2 anos de participação. E na época que você entrou na Stock Car, o Ingo estava lá, o Paulão Gomes já estava lá, todo mundo já estava lá? Eles são precursores, né? O Ingo, o Paulão, os Giafones, né? Eles são... Eles que impuseram a categoria. Então, a gente participou junto com eles, esses 2 primeiros anos. E eu sei que tem alguém aí com você muito importante que a gente tem que entrevistar aqui, hein? Eu estou vendo o Mussa aí que está na operação, que é o Carol Figueiredo. Ele está com você ainda aí? Infelizmente, ele passou de passagem aqui, mas eles me ligaram antes, pessoal, da entrevista, aí eu falei com o Carol. Muita gente acha que o Carol Figueiredo é o meu papai, mas o Carol não é meu pai. Inclusive, Pérez, da final, eu achei que era o seu parente, né? O Nono Figueiredo é o filho do Carol, que foi meu chefe de equipe esse ano, e o Carol também tem, com certeza, histórias incríveis. A gente tem que entrevistar ele aqui também na Final TV. O Carol, ele faz parte do primeiro time forte que tivemos do Brasil, né? Que foi a equipe Willis. Isso aí lá nos anos 60, que era dirigida pelo Greco. E aí, nessa equipe, aí nós tínhamos o José Carlos Patti, tínhamos o Emerson, o Wilsinho, tínhamos o Carol. E tivemos uns monstros sagrados nessa equipe aí. O Carol fez parte dela. Legal. Não, e como é que você conheceu o Carol? Também nas pistas? Veja bem, eles são de uma geração anterior à minha, né? Então, quem gosta de carro gosta de moto, quem gosta de moto gosta de carro, quer dizer, alguma coisa tem de querer com a outra. E quando a gente começou a correr de moto, o pessoal, a gente foi se aproximando e fizemos uma amizade. Esse pessoal da velha guarda aí de automóvel é um pessoal adorável, né? Carol, Bird, Wilson, Fittipaldi, o Emerson, uma pessoa maravilhosa. Então, fiquei conhecendo todo esse pessoal, também fiz algumas corridas fora, então a gente ficou amigo e hoje a gente tem um carinho, porque a gente hoje ganha um pouco de idade e a gente vai ficando mais mole também, né? E desde hoje, atualmente, você acompanha alguma categoria do automobilismo? Você tem ido no autódromo? Como é, assim, acompanhar agora, já faz um tempo aí de longe, né? O Carol eu sempre vejo nas pistas, por isso que eu queria saber se você ainda acompanha.
Então, você sabe que a gente é que nem lobo, né? A gente perde o pelo, mas não perde a raiva. Então, eu sempre gostei de carros antigos, né? Eu sempre tive carros antigos, reformei carros antigos. E tem uma categoria que chama Gold Classic, que é uma categoria de carros antigos, carros com mais de 30 anos, com um certo regulamento. E eu, como sempre fui um fã da equipe Willys, então eu fiz uma réplica de um Willys Interlagos, que era um carro fabricado no Brasil, que era uma joint venture da Renault Alpine. Uhum. E eu fiz uma réplica e eu participo com esse Willys Interlagos. Ah, então tá correndo ainda, Denise. Eu aqui bobo, ó. O Denise está só acelerando e eu não sabia. E Eu tô parece lá. que algum desses carros vai estar no Congresso Final. Então você pode adiantar assim, não contar tudo, hein? Porque o pessoal tem que ir lá. Mas conta assim um pouquinho. Nós temos alguns carros, como eu te falei. E, infelizmente, na última corrida com o Interlagos, choveu e teve uma prova de caminhões antes. E derrubaram muito óleo na pista e choveu. E quando nós fomos dar a largada, estava secando. Eu tirei o pneu de chuva, pus o seco. E aí bastou uma volta para cair um pé d'água. Então estava óleo com água e eu deslique. E você sabe o que aconteceu, né? Dei um corrupio lá e acertei uns pneus lá e quebrou a frente do carro. Eu estou consertando e eu quero ver se eu consigo acelerar para que eu leve o carro a tempo lá na feira. Mas se por acaso não der, eu tenho também um outro carro que a gente participa também, que é um Porsche 914, aquele Porschinho quadradinho, sabe? Chamava na época Vox Porsche. E também corremos com esse carro. Então, se não for os dois, vai um, independente de outras coisas, porque eu também eu tenho um filho que corre de UTV. UTV é aquele utility. Sim. Ele já... Sertões, ele fez Sertões, está fazendo? Isso, os últimos 2 Rally dos Sertões, 2020 e 2021, ele ganhou, né, na geral. Que legal, parabéns, muito bom. Então, esse carrinho também que vai levar lá, é um UTV. E mais uns outros, como a gente tem rede, uma concessionária de UTV, de quadriciclo, de jet skis, então a gente vai levar também alguns desses produtos. E nós temos também jet ski de corrida, que o meu filho também o Deninho, foi 3 vezes campeão mundial de jet ski. Olha e foi, sei lá, tipo 20 vezes campeão brasileiro de jet. Então, a gente vai levar um jet também de competição, o pessoal ver como é que é um jet de corrida, fora os jets originais, né, de linha de venda. Fazer uma exposição muito lá. Muito legal, então quer dizer que o filhão conseguiu um pouquinho da velocidade, feliz em saber. Ele pegou essa veia aí, ele já conseguiu. Quer dizer, graças a Deus não quebrou nada e foi lá para o Mundial e ganhou aqui campeonatos, ganhou lá também nos Estados Unidos o Campeonato do Mundo. Mas ele foi se meter com moto aqui também, quebrou o fêmur e aí foi 3 corridas só, ele parou. E eu falei, vai correr de carro que é melhor. Denise, a gente falou bastante de quedas, mas comenta assim, qual foi o momento mais especial da sua carreira? Pra você lembrar uma coisa bem bacana para nós aqui. Olha, o momento que foi muito importante para mim é que a gente era, de uma certa forma, ainda que era o início de um profissionalismo, né? Mas a gente era contratado pela Yamaha para correr pela Yamaha. E a Yamaha estava lançando no Brasil, em 73, desculpa, uma moto que era TX500, né? Estava se lançando no mercado com motor de 4 tempos. E era uma moto que tinha que ser, de uma certa forma, difundida, porque para bater já a hegemonia da Honda, né? E nós tínhamos uma corrida no Brasil, teve uma corrida no Brasil que chamava-se 24 Horas do Brasil. E, inclusive, participou muitos pilotos internacionais aqui, devem participar. E eu corri em dupla com o Tucano, e nós vencemos essas 24 horas com uma TX500 contra motos de 900, 1.000, 700 cilindradas. E a nossa era 500, a gente venceu. E venceu com uma diferença bem grande sobre o segundo colocado. Então, foi um marco na história da nossa, né, e também da Yamaha, logo lançando uma moto 4 tempos e venceu uma corrida de 24 horas no Brasil. Isso foi repercussão mundial para poder, de uma certa forma, reforçar, promover a moto, né, no mundo. Era um lançamento. Essa foi uma corrida muito importante e tivemos um bom resultado. E tivemos muitas corridas que
E tinha antigamente também uma corrida no Brasil que chamava 200 milhas, que era só pelo anel externo de Interlagos. Então, você imagina, só pelo anel externo era muito rápido. Velocidade, imagina. Naquela época, a média era, se me falha a memória, era 180 e alguma coisa de média. E para Interlagos, com aqueles guarda-reio que eu te falei, né? E também eu corri na categoria Sport, que era uma categoria de moto de rua modificada para competição, e o Tucano correu com uma moto de competição mesmo, vinda de fora. Então, fizemos primeiro e segundo lugar na geral. Também foi um outro marco. E uma coisa que me promoveu muito no mundo inteiro, por incrível que pareça, foi uma queda que eu tive em Interlagos, que eu caí saindo da curva do café, porque eu fui olhar para trás, que era a chegada, e o Tucano estava atrás de mim, eu olhei para um lado, ele foi para o outro, eu olhei para o outro, ele foi para o outro. Quando eu olhei para frente, se você bem sabe que Interlagos, antes da bandeirada, é uma curva, né? Não é uma reta. E eu fui reto. Quando eu olhei para frente, eu estava a poucos metros do guarda-reio, e uma velocidade alta. Instintivamente, eu dei assim um cavalo de pau, e a moto, caprichosamente, ela passou a linha de chegada, capotando, raspando, e eu junto. Então, eu recebi a bandeirada, vamos dizer, capotando no asfalto de Interlagos na chegada, e se você for lá e passar uma trena ali, vai dar uns 200 metros de rolagem ali na pista. E essa chegada ficou muito conhecida no mundo inteiro também. Pô, será que a gente consegue imagens disso? Apesar de ser uma queda, mas é interessante, né? Algo tem imagem raro de se ver. Se você entrar no Google... E ainda bem que você está bem, né, Nísio? Então, se você está bem, então a gente fica mais tranquilo de mostrar. Deu um apagão, né? Fiquei um tempinho aí com a memória meio perdida, mas depois encaixou. Nísio, você e eu, a gente tem uma ótima desculpa quando a gente não lembra nome de pessoas, né? Eu sempre falo das minhas pauladas na Índia a mais de 300 por hora. Você fala, eu tive umas quedas de moto, aí a memória não ficou muito boa. Mas se você tiver curiosidade, Bia, você entra no Google, põe Denizio Casarini e aparece lá a sequência das fotos. É um histórico nosso, né, com várias fotografias e tal. Legal, legal. Tem essa sequência aí, a sequência de fotos aí. Tinha um fotógrafo na época, era muito conhecido, e é ainda, o Oswaldo Palermo. Na época, ele era fotógrafo do Estadão. Ele tinha uma máquina automática, ele tirou 16 fotos na sequência. Então, dá para ver direitinho a sequência de fotos. Legal, vamos pesquisar. Denise, você comentou, né, que a um certo ponto, quando você estava na sua casa, você estava com concessionária de carros. Hoje, você continua com um tipo de concessionário? Que atuação você tem hoje? A verdade é que, como eu te falei, a gente, no primeiro momento, era só piloto, só corredor. Mas a gente vai vendo que, no Brasil, infelizmente, você sabe que é muito difícil você fazer uma carreira de piloto e depois, com os resultados obtidos, você partilhar o resto da sua vida. O jogador de futebol é bem remunerado e automóvel você sabe que não é bem remunerado. Então a gente teve que partir para um paralelo com uma oficina, né? E depois posteriormente com uma concessionária de moto. E então o meu inicial de competições serviu para mim me estabelecer como um comerciante de moto. E eu tive a facilidade de abrir uma concessionária na época por causa do meu relacionamento com o pessoal da Yamaha. Aí depois, no segundo momento, com Honda. E no terceiro momento, os meus filhos com jet ski, essa coisa toda, eu preferi ficar com eles e nós abrimos o negócio de jet ski, tipo 20 anos atrás, e a coisa cresceu. Então, a BRP, que é uma das empresas que a gente representa, o leque cresceu muito. Antes era só o Sidu, né, que eles fabricavam, aí quadriciclo, agora o TV, e a partir do ano que vem motocicleta. Eles fabricam já uma moto de 3 rodas que chama Spider e Jetboat. Então tem uma gama muito grande de produtos. E paralelamente com isso, hoje também nós somos representantes daquela marca de motocicleta Kawasaki também. Então temos algumas concessionárias para o São Paulo capital. Denise, eu recebi um vídeo aqui da produção da Final TV que mostra uma oficina muito bacana, cheia de pneus e até uma carenagem, assim, parece de um Fórmula 1. É de Fórmula 1? Não, como eu te falei, né, eu gosto muito de carro antigo, gosto muito de carro de performance, então a gente tem alguns carros antigos e entre eles tem uma Fórmula Indy, dos anos 80. Então tá pro meu lado, hein? Tá pro meu lado esse negócio. Para você. Dos anos 80, tá guardada lá, porque a verdade é o seguinte,
o carro está parado há, sei lá, talvez 20 anos. Eu estou vendo a possibilidade de reativar esse carro aí e a primeira oportunidade que eu tiver, até falei com o Emerson de uma oficina nos Estados Unidos que pudesse recuperá-la, entendeu? Para a gente poder, quem sabe, andar, experimentar e ver como é que é um motor Judd biturbo. Então, eu imagino que deve ter um carro, deve empurrar bastante, né? Ah, não, com certeza. Se você for testar, assim, né? Depois que alguém sentir que tá tudo ok, um Indy dos anos 80 é um prazer. Já pegar alguém que sabe, né? É, isso aí, muito bom. Pô, chama o Emerson, que ele é da época, né? O Emerson É. gostou, eu vou lá em seguida e, né? Mas o Emerson Imagina, é um prazer. ele não põe mais o pescoço a prêmio, não. Agora tá cuidando dos filhos também, né, Denise? Então, Agora está muito cuidando bom. da carreira do filho dele. Denise, muito, muito obrigada pela sua participação hoje aqui na Final TV. Espero te ver, né? Com certeza eu vou te ver no Congresso Final. Tá chegando, hein, pessoal? Espero vocês lá também. Obrigada novamente aí pelo seu tempo e a gente se vê por aí já já. Oi, até mais então. Obrigado a todos vocês aí. Estamos juntos aí. Vamos fazer esse evento acontecer. Beijo. Tudo Obrigada. bom. Obrigado. Beijo.